Olá! Neste vídeo iremos falar sobre um experimento desenvolvido por um físico neozelandês que ajudou a descobrir o núcleo do átomo. É importante falarmos sobre isso, pois esta descoberta abriu um leque bem grande de possibilidades para a ciência moderna, que nos ajuda constantemente. Vamos começar falando brevemente sobre a pessoa que contribuiu e muito para a descoberta do núcleo do átomo, Ernest Rutherford, que foi um físico e químico neozelandês nascido em Nelson, Nova Zelândia. Estudou e foi criado em sua terra natal. Em 1893, se formou em física e matemática na Universidade de Wellington e conseguiu uma bolsa de estudos para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Lá, realizou pesquisas sobre o movimento dos íons junto a J.J. Thomson. Estudou também sobre radiação emitida pelo elemento rádio recém-descoberto por Marie e Pierre Curie. Em 1898, se mudou para a América, especificamente para o Canadá. Foi neste lugar que Rutherford começou seus estudos que posteriormente levariam a uma descoberta importantíssima: o núcleo atômico. Em 1919, Rutherford volta para Cambridge e assume o laboratório onde ele fazia pesquisas junto a Thomson, o laboratório Cavendish. Entre os anos de 1921 e 1934, trabalhou com Piotr Kapitsa, um físico importante da União Soviética na época. Rutherford foi presidente da Royal Society entre 1925 e 1930. Durante sua vida, recebeu muitas honrarias, entre elas o título de Lord, em 1937, o ano em que faleceu, no dia 19 de outubro, em Cambridge. Mas espera aí, teve coisa importantíssima que a gente não falou, né? Ah, sim, então vamos ter que voltar um pouquinho. O núcleo atômico. Essa descoberta nos deixa com algumas dúvidas, certo? Como ele descobriu? Foi um experimento? Se foi, o que o motivou? Como ele fez? O que ele usou? Como chegou na conclusão? Calma, vamos esclarecer todas essas dúvidas. Antes dessa descoberta de Rutherford, os átomos eram entendidos pelo modelo de Thomson, que era chamado de pudim de passas. Consistia em uma esfera positiva onde vários elétrons estariam encrustados. Este modelo era bem aceito, mas deixava algumas coisas sem explicação. Por exemplo, a repulsão entre as cargas positivas. Como Rutherford dedicou sua vida para o estudo de fenômenos radioativos, ele decidiu de certa forma testar o modelo de Thomson, fazendo um experimento simples e muito curioso. Para saber se os átomos eram mesmo maciços, o químico bombardeou uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas positivas alfa. Além disso, foram colocadas placas de chumbo com buracos em seus centros, que orientariam o feixe na direção da lâmina de ouro. Também colocou atrás dessa lâmina um anteparo recoberto com sulfeto de zinco, que é uma substância fluorescente, para visualizar o caminho percorrido por essas partículas alfa. Podemos perceber que nesse experimento ele basicamente só utilizou uma lâmina de ouro, partículas alfa e um material radioativo, que seria proveniente do polônio. Levando em consideração o modelo atômico proposto por Thomson, o resultado esperado era o de que as partículas alfa simplesmente passariam direto através da folha de ouro. Agora, o que o Rutherford observou no experimento? Ele viu que, de fato, a maior parte das partículas atravessa a lâmina sem sofrer nenhum desvio. Entretanto, algumas poucas eram desviadas de sua trajetória original, e um número ainda menor de partículas alfa eram refletidas. Observando isso, ele chegou a 3 grandes conclusões. 1. O fato de que a maioria das partículas alfa atravessava a folha fornece uma evidência de que o átomo é, na sua maior parte, composto de um grande espaço vazio. 2. Um pequeno número de partículas alfa sendo desviadas em ângulos relativamente grandes sugere que há uma concentração de carga positiva no átomo. Assim, como as cargas se repelem, as partículas alfas positivas estavam sendo repelidas por cargas positivas. 3. O número muito pequeno de partículas alfa que foram refletidas sugeriu que a carga positiva e a massa estão concentradas em um pequeno volume no átomo, que no caso é o núcleo.
O pequeno número de partículas afetadas significa que a chance de estar na rota de colisão exata era muito pequena. Portanto, o alvo tinha que ser igualmente pequeno. Assim, obteve como resultado que o átomo teria um núcleo carregado positivamente dentro de uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem, inclusive, seria composta por elétrons que girava em órbita ao redor do núcleo, como um sistema solar. Por isso ficou conhecido como modelo planetário. Dessa forma, foi descoberto o motivo pelo qual algumas partículas foram repelidas. Elas bateram no núcleo atômico de ouro. Já as que foram desviadas passaram muito perto do núcleo do ouro, que era positivo, gerando a repulsão. Dessa forma, Rutherford desbancou o modelo atômico de Thomson e criou um modelo mais completo, que agora já explicava a repulsão entre as cargas positivas e o fato dos átomos serem eletricamente neutros, isto é, terem carga elétrica nula, devido à interação da carga positiva do núcleo com as cargas negativas dos elétrons. Por mais que o modelo de Rutherford apresentasse algumas falhas, ele ajudou demais, sendo um dos pilares para que outros cientistas incorporassem novos conceitos a esse modelo, chegando assim no modelo atômico em que conhecemos hoje. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.